A gente vai olhar para os temas agora locais. A gente vai falar daquele caso escabroso da mulher que foi lançada sem a corda de segurança de uma ponte em Limeira, em São Paulo, durante um salto de rope jump. A justiça negou o pedido de habeas corpus para os 2 homens que foram presos preventivamente pela morte da Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. A decisão mantém as prisões de Michael Fernandes Sintra e de Luiz Felipe Egoroff. O entendimento é que a liberdade da dupla pode representar riscos de novos crimes e atrapalhar essa investigação. O terceiro investigado, Vitor de Freitas Gonçalves, não entrou nesse pedido de liberdade. Lembrando o caso, Maria Eduarda morreu no fim de semana passado, após ser arremessada de uma altura de 40 metros. Ela não estava equipada com a corda de segurança que vocês veem no chão. A polícia segue investigando esse caso. E a fabricante IP aumentou o reembolso de itens que seguem suspensos após a constatação daquela contaminação por uma bactéria. A ação acontece após a decisão da Anvisa de liberação parcial desses produtos. E o nosso Bruno Teixeira tem os detalhes. A companhia orienta que os consumidores que ainda possuam produtos fabricados até o dia 31 de março deste ano entrem em contato com a empresa pelo saque para saber sobre as condições para o reembolso. É necessário informar o número do lote do produto comprado para saber se ele se enquadra nas condições. No comunicado oficial, a Anvisa autorizou o uso e a comercialização apenas dos detergentes e desinfetantes fabricados em março deste ano, com lotes com o número final 1. A crise da IP teve início no último dia 7 de maio, quando a Anvisa publicou uma resolução que suspendeu a comercialização de mais de 100 lotes, todos com numeração final 1, de lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes da marca. A medida ocorreu após uma fiscalização de órgãos de vigilância sanitária de São Paulo e também de Amparo, município do interior paulista, realizada no final de abril, que detectou 76 irregularidades nos processos de produção da empresa e com risco de contaminação microbiológica. No Rio de Janeiro, 3 pessoas foram presas, entre elas um policial militar, durante uma operação que mira um esquema que movimentou 25 milhões de reais em extorsões e lavagem de dinheiro de uma milícia. Os agentes cumpriram 50 mandados de busca e apreensão na capital fluminense e nas cidades da Baixada, também cidades do interior fluminense. Segundo as investigações, a milícia extorquia empresas, comerciantes e moradores na região de Bangu, na zona oeste da capital. O grupo usava contas bancárias para receber os valores, considerados pela polícia como movimentações incompatíveis com a renda declarada dos investigados. De acordo com a polícia, o agente militar preso teria atuado na circulação de recursos ligados ao grupo e prestado serviços de segurança para integrantes da organização. 2 pessoas foram conduzidas para prestar depoimentos após a localização em 2 estabelecimentos de produtos considerados impróprios para consumo. Um deles acabou ficando preso. No Rio, a investigação da colisão entre 2 helicópteros aponta que o local do acidente não tem controle de tráfego aéreo e funciona em sistema de autocoordenação entre os pilotos. Essa conclusão foi nos dada, inclusive, por um dos especialistas que nós entrevistamos no final de semana. Quem explica todos os detalhes é a Roberta Camargo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem uma torre de controle para os helicópteros. Eles se utilizam de rotas mandatórias, são rotas obrigatórias que eles devem usar, os pilotos desses helicópteros, mas também áreas mais livres. E nessas áreas mais livres, que inclusive englobam ali o Recreio dos Bandeirantes, que fica na zona sudoeste aqui do Rio de Janeiro, há a comunicação entre eles por radiofrequência. Eles usam a mesma frequência de rádio e trocam informações sobre altitude, por exemplo, informações técnicas que permitem localizar os outros helicópteros. Eles, claro, se utilizam também do campo visual, conseguem verificar, ver onde estão essas outras aeronaves.
Do contrário, em São Paulo, existe um sistema que faz esse controle, chama L-Control, existe desde 2004. É um sistema que ajuda a monitorar isso tudo, porque também em São Paulo há um tráfego aéreo muito intenso. Ao mesmo tempo, aqui no Rio, o número de acidentes aéreos cresceu bastante na comparação com o ano passado, segundo um levantamento do Corpo de Bombeiros. Foi um aumento de 300%. Neste ano já foram 12 acidentes aéreos, na comparação com o ano passado, que foram apenas 3 acidentes. Ali naquela área, inclusive, onde aconteceu este acidente aéreo no último domingo, o mínimo de altitude é de 600 pés e o máximo é de 1.500 pés. A gente procurou o governo do estado do Rio para comentar sobre isso, eles não nos deram retorno. Ao mesmo tempo também a gente procurou a ANAC, que informou que este assunto é com a Força Aérea Brasileira, com a FAB, e a FAB se posicionou, citando inclusive o L-Centro, o L-Control, esse centro de controle de helicópteros de São Paulo, e disse também, ao mesmo tempo, que tanto em espaços aéreos controlados ou não controlados, ambos são seguros desde que as suas respectivas regras sejam cumpridas. Ou seja, é algo que é comum na aviação, principalmente com helicópteros, mas aqui no Rio de Janeiro a gente não dispõe dessa torre de controle. E já tá uma friaca, mas o inverno começa no domingo de fato e já sob influência do El Niño. Os detalhes com a nossa repórter, a Gabriela Garcia. O inverno deste ano deve ter características atípicas em diversas regiões do Brasil, devido ao rápido fortalecimento do El Niño. Segundo a Climatempo, a primeira onda de frio do inverno deve ocorrer já na semana que vem, entre 22 e 30 de junho. Aqui no sul, o frio será menos persistente do que foi observado até então, por causa da presença de chuvas mais frequentes. Além disso, o volume de chuva também deve ficar acima da média na região. Em relação aos impactos na agricultura, os episódios de frio intenso previstos já para a primeira semana do inverno vêm com potencial para geada ampla. O fenômeno acende um alerta para os produtores rurais que podem ser impactados pelo gelo nas lavouras. Além disso, o excesso de nebulosidade e de chuva também podem contribuir para a proliferação de fungos nas plantações. Um dos principais pontos de atenção será o trigo. O excesso de umidade pode prejudicar a qualidade do cultivo e impactar no momento da colheita. O El Niño teve início oficial na primeira semana de junho. O fenômeno é caracterizado pelo superaquecimento das águas do Pacífico e pode causar impactos no clima do planeta até 2027. A região tradicionalmente mais afetada aqui no Brasil é o sul, onde o principal efeito é o excesso de chuva, com enchentes, alagamentos e deslizamentos de terra. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná costumam enfrentar temporais mais frequentes e chuvas acima da média.